Nos próximos episódios de Meu Pecado, Juliano chega em São Pedro e encontra Lucrécia, que saiu furiosa do restaurante onde foi jantar com Carmelo. Ela quer saber o que o rapaz está fazendo ali, mas ele diz que se não tivesse um forte motivo, jamais teria voltado. Mas o amor dele por Lucrécia fala mais alto, e Juliano se entristece. Triste também está Rodolfo, que curte sua dor de corno premiado, na praça da cidade. Juliano vê o pai, e resolve falar com ele. O homem se alegra ao ver o filho, pois não o vê há vários anos. Juliano conta que voltou, pois o irmão contou que ele não estava muito bem e pede ao pai que o acompanhe até a casa. O rapaz se dá conta que o problema tem a ver com a mãe, mas o professor revela que o problema é ele que está sem rumo. Na casa dos Souza, Assunção massageia os pés de TT, depois do duro dia de trabalho da garota na plantação, enquanto comenta sobre o boato da cidade de que Carmelo e Lucrécia não consumaram o casamento. TT diz que isto não deveria ser novidade para ninguém, mas a empregada conta que o rapaz está muito chateado com isso. A garota então revela que ele tem uma amante. Assunção não acredita. O telefone toca. É Renata, perguntando por Carmelo. Assunção diz que ele não está, e a garota desliga o telefone. TT quer saber se a garota reconheceu a voz, mas a empregada se faz de desentendida. Enquanto isso, na frente da casa, o pau come entre Carmelo e Lucrécia. Ele pergunta como ela foi capaz de fazer aquele escândalo, mas a moça devolve, dizendo que foi ele quem se passou, tentando beijá-la e grita: "Eu não vou ficar representando este teatro só pra você se dar bem. Eu não sou sua mulher. Nós temos um acordo e você não pode me obrigar a fazer o que não quero." Mas o pegajoso não deixa barato e responde: "Pois você vai fazer exatamente tudo o que eu mandar, pois não vou virar chacota no povo desta cidade." Lucrécia joga na cara do marido que se ele tivesse um pouquinho de segurança em si mesmo, não se importaria com o que os outros dizem ou deixam de dizer. Carmelo ordena que a garota entre no carro. Ela se recusa. Ele pega a moça à força e enfia a mulher de qualquer jeito na caminhonete. Neste meio tempo, Juliano chega em casa com o pai e Justina o abraça efusivamente. Ela pergunta se foi Josué quem avisou e ele diz que sim. A mulher resolve dizer que o marido continua pensando que ela anda traindo-o. O rapaz fica sabendo ainda que o irmão preferiu ficar na casa paroquial. Minutos depois, Carmelo e Lucrécia chegam em casa. A moça, já em seu quarto, relembra o recente encontro com seu amado e sofre ainda mais. No escritório, Carmelo trata de se embebedar. Assunção tenta falar com o rapaz e quer saber se ele tem uma amante. O rapaz diz que não importa, e blá blá blá. A emprega tenta convencer o rapaz a terminar o casamento, mas ele não cede, e bebê cada vez mais. Minutos depois, Matias conta a Josué estar em casa, e conseguiu também levar o pai. O menino agora está preocupado com a bomba que poderá explodir na cidade se seu irmão e Lucrécia voltarem a se encontrar. E por falar em Juliano, ele recebe uma ligação da noiva, toda solicita, dizendo que o ama e tal. Na Fazenda Milagre, Rosário conta que Carmelo teve problemas financeiros e hipotecou a Álamos e não conseguiu pagar a hipoteca, o que pode levar o banco a tomar a propriedade. Paulino fica preocupado com a situação. Neste meio tempo, Carmelo, que estava dormindo bêbado no escritório, acorda apavorado com o fantasma do pai dizendo em seu ouvido que Lucrécia nunca será dele. O rapaz começa a gritar e sai cambaleando porta afora. De manhã cedo, Lucrécia chega com cara de funeral na casa dos pais e conta a Delfina sobre seu encontro com Juliano na noite anterior. A moça diz que se surpreendeu com a frieza do rapaz. Manuel pede a Lucrécia que o acompanhe imediatamente, pois ela precisa ver uma coisa. Na casa dos Horta, Juliano leva um café para o pai e tenta descobrir o que aconteceu. O homem diz que não quer comentar no momento, mas o rapaz diz que a mãe contou que ele é quem está com problemas por não confiar mais na esposa. Juliano então pergunta, porque o pai pensa que a mãe voltou a traí-lo, e Rodolfo então conta que viu a mulher entrar no carro de outro homem. Ele revela ainda que a esposa tenta dizer que ele está imaginando coisas, mas ele tem certeza do que viu na noite anterior. Neste meio tempo, Paulino vai ao banco para saber qual a verdadeira situação da Álamos. O empresário se apavora com o tamanho da dívida e o gerente avisa que não pode fazer mais nada. Na Álamos, os oficiais de justiça estão tomando posse das terras e explica que o embargo àquelas terras são compostas pela propriedade e tudo o que tiver nela. A moça tenta negociar as maçãs, mas os homens não cedem. TT se dá conta da situação em que Carmelo a deixou. Lucrécia vai avisar ao pai, enquanto Manuel tenta acalmar TT e tirar os peões do local. A moça pede que ele a leve imediatamente à cidade, pois precisa falar com seu irmão, mas Paulino já chegou à casa do Souza. Assunção diz que Carmelo está no quarto.
O homem entra furioso e tira o genro a pontapés da cama, avisando que ele está sendo embargado pela justiça e o banco está tomando as suas terras. O rapaz tenta explicar que vai vender um imóvel e pagar a dívida, mas Paulino diz que agora é tarde demais e que o pior é que o banco ficou também com a safra de massas que já estava comprometida. Paulino manda o rapaz dar um jeito e diz que Ramiro deve estar se revirando na cova em ver no que o filho se tornou. Ele resolve gritar com o sogro, dizendo que está cansado de todo mundo compará-lo com o pai, mas o empresário diz que ele foi o pior erro que o fazendeiro cometeu. Na casa de Juliano, a coisa também não está boa. Ele diz à mãe que o pai jura que a viu saindo com outro homem. Ela desmente e diz que é impossível, pois naquele dia nem saiu de casa. Mas Juliano lembra que falou com a mãe naquela noite e ela disse que tinha acabado de chegar em casa, pois foi comprar pão. A mulher vira o jogo, exige respeito, diz que é mãe dele e não vai permitir que ele fale assim. O rapaz pede que ela então se comporte como tal e ela levanta a mão para dar um bofetão no filho. O rapaz segura a sua mão e pergunta com quem ela se encontrou naquela noite. Ela diz que foi buscar pão e encontrou Dona Rita. Mais uma vez ela vira o jogo e conta que nos últimos 3 anos Rodolfo morou como um hóspede naquela casa, mas há alguns dias os dois reataram. Porém, voltou a paranoia. Juliano diz à mãe que não consegue acreditar em uma só palavra do que ela está dizendo. Minutos depois, Renata finalmente consegue falar com Carmelo e quer saber por que ele está vendendo a casa de Rio Branco e por que não contou nada para ela, pois, afinal de contas, aquela casa também é dela. Ele deixa claro que nada do que é dele pertence a ela. O rapaz bate o telefone e ela começa a gritar. Rosário, que está passando pelo corredor, escuta os gritos da sobrinha chamando por Carmelo e resolve perguntar do que se trata aquilo. A moça então conta que descobriu que Carmelo e a prima nunca consumaram o casamento e diz que pelo menos é o que estão dizendo na cidade, e por isso estava tentando falar com o rapaz. Mas Rosário diz que não acreditou em nada e manda a garota contar a verdade. Lucrécia chega correndo procurando pelo pai. Branquinha diz que ele saiu. A moça vai atrás de Paulino, mas é impedida pela mãe que quer saber se ela tem relações sexuais com o marido. Gente, só por Deus mesmo. Isso é coisa que se pergunte? E ainda tem coragem de dizer que é isso que o povo anda comentando. A moça pede que a mãe respeite a sua privacidade e Lucrécia confirma que entre ela e o marido não existe contato físico. As duas acabam discutindo. Horas mais tarde, Carmelo se estressa com o banco e diz que ninguém avisou nada sobre o embargo. Terezinha chega e enche a cara do irmão de tapa, chamando o rapaz de bêbado nojento e quer saber como ele foi capaz de gastar o dinheiro que o pai deixou com cachaça e jogo. O rapaz garante que vai resolver o problema, mas ela diz que vai processar o irmão e vai obrigá-lo a devolver centavo por centavo da herança de seu pai. Na cozinha, enquanto Manuel conversa com sua madrinha, Fidel resolve dar o ar da graça. Assunção manda o garoto embora, mas o sujeitinho dá uma insinuadinha de que ele possa ser seu filho. A empregada não gosta da brincadeirinha de mau gosto. Paulino e Lucrécia conversam sobre a situação. Ele está preocupado com o compromisso que assumiu na venda das maçãs das terras embargadas. Neste meio tempo, na igreja, Josué e Juliano conversam. O diácono pergunta ao irmão quanto tempo vai ficar e lembra que a noiva dele pode estar precisando de sua companhia. E na casa de Lorena, Miguel vai pedir desculpas pelo seu comportamento e por ter tentado chantageá-la, aproveitando para desejar felicidades pelo casamento. Ele também se coloca à disposição para ajudá-la neste momento difícil com a morte de seu pai e se despede com um beijo no rosto da moça. Em casa, Carmelo manda Fidel dar um jeito de vender a casa de Rio Branco o mais rápido possível, quando recebe a visita de Renata, cobrando do cara porque ele tem deixado ela no vácuo. O cara se irrita e diz que tá cansado das reclamações da moça. Ele termina o romance, mas ela não aceita e taca-lhe um beijão. Tetê chega bem na hora e vê a ceninha romântica rolando na sala de casa. Renata vai na casa de Carmelo e reclama da atenção do amante, pois ele não tem retornado suas ligações e nem tem cumprido os compromissos que combinaram. O rapaz termina o relacionamento, mas ela não aceita e beija o rapaz. Tetê chega bem na hora e pega seu irmão no flagra. A garota enfrenta o irmão, chamando o rapaz de cínico por estar traindo Lucrécia com sua prima. Ele manda Renata esperá-lo do lado de fora. A garota continua gritando e diz que ele vai ter que dar muitas explicações para a esposa. O rapaz pede que ela não conte nada, mas Tetê deixa Carmelo falando sozinho. Os dois discutem. Carmelo pega a irmã com força e a ameaça, dizendo que se ela falar alguma coisa com Lucrécia, não vai ver a herança que o pai deixou. Tetê argumenta que não tem medo do irmão e vai processá-lo, mas ele continua e diz que se ela fizer isso,
também vai prejudicar a família de Lucrécia, revelando que Paulino lhe deve muito dinheiro e vai obrigá-los a pagar, nem que tenha que vender a alma para o diabo. Alguns minutos depois, Carmelo pega Renata pelo braço e manda ela entrar no carro, para evitar que a esposa os veja. Neste meio tempo, Odorica, que estava à espreita da amante, ataca Justina do lado de sua casa, dizendo que não aceita o final do romance dos dois. Ele implora, dizendo que ela pode pedir o que quiser, mas não o deixe sozinho. Juliano chega bem na hora e pergunta o que o advogado estava fazendo ali. O rapaz quer detalhes e ela diz que ele está vendendo uma casa em Rio Branco e foi procurá-la para saber se tinha interesse. Ela completa, dizendo que está indo à igreja ver Josué. Na fazenda, Lucrécia já está com Modesto na plantação. A moça está preocupada com o falecimento do novo comprador das maçãs e comenta com o capataz que pode ser que o negócio já feito tenha que sofrer algumas alterações, como por exemplo, a diminuição do pedido. Enquanto isso, na casa dos Horta, Juliano conversa com seu pai e diz que encontrou a mãe na calçada de casa, e a mulher reafirmou que Rodolfo está imaginando coisas. Mas ele responde que não quer que o rapaz se meta e conta que está com muitas dúvidas. O rapaz então o aconselha a se divorciar. Mudando de assunto, Juliano diz que foi ver Josué e o achou muito estranho. Na igreja, Josué está conduzindo a reza, quando vê a mãe entrar e se sentar bem na frente dele. E em um terreno baldio qualquer, Carmelo trata de pôr Renata em seu lugar e manda a garota nunca mais aparecer na sua casa e diz que está terminando a relação. Ela responde que não é um objeto para ser usada e jogada fora. O rapaz, como é muito educado, responde: "Pois é exatamente isto que você é. Quando um objeto começa a dar problemas, a gente descarta." Renata mete o maior tapa na cara do sujeito e ele a manda descer de seu carro. A garota retruca que ele não pode deixá-la ali no meio do nada, mas Carmelo a empurra para fora da caminhonete. Depois da missa, Justina vai falar com o filho e diz que ele deve estar orgulhoso por ter conquistado o respeito das pessoas do povoado. O rapaz diz que acha muito estranho a mãe estar ali, mas ela explica que as pessoas mudam e o convida para jantar em casa, para ajudar Rodolfo a sair da depressão. Já é noite na fazenda Milagre, e Manuel, enquanto corta pepinos para ajudar a sua mãe, conta que levou Terezinha em casa, mas afirma que não gosta nem um pouco de Carmelo. Delfina revela que Juliano está na cidade e parece que vai encontrar Lucrécia naquela noite. E também naquela noite, Lucrécia vai até a casa dos Horta para conversar com Juliano. O rapaz diz que há muito tempo não tem mais nada para conversar com ela. Mas a garota diz que está ali para tratar de negócios e conta que Ernesto assinou um contrato com a fazenda para comprar a produção completa de maçãs. Mas, como ele faleceu, ela quer saber quem vai ficar à frente das empresas do empresário. Juliano revela que é ele quem vai assumir os negócios do sogro e Lucrécia suspira, dizendo que acha que seu pai não vai querer tratar nada com o rapaz. Ele conta que Paulino não pode desistir do negócio pois existe um contrato assinado. A garota explica então que talvez o pai não consiga cumprir o estipulado e avisa Juliano para nem pensar em fazer represarias como o homem. Abrindo um largo sorriso, Juliano diz que Lucrécia não está em posição de exigir absolutamente nada. Neste exato momento, o rapaz recebe uma ligação de Lorena e chama a moça de meu amor. Quando ele volta para continuar sua conversa com a ex, ela já vazou, furiosa. Justina, que estava passando pela pracinha da cidade, encontra Renata, toda suja. A mulher pede que ela conte o que aconteceu. A vadia então diz que um infeliz a deixou atirada em um terreno baldio e ela teve que se virar para voltar. Justina pergunta se, por acaso, este idiota não foi Carmelo Souza. A garota tenta dar uma desculpa, mas Justina diz que com ela, Renata não precisa mentir, e revela que faz tempo que sabe o que está rolando entre ela e o filho de Ramiro, e confessa que não é ninguém para julgá-la, mas sente muito que ela tenha se envolvido justamente com o filho de seu ex-amante. Renata diz que ama o rapaz, mas a mulher pergunta se ela realmente o ama ou é uma questão de achar que merece este tipo de pessoa. Renata não responde e Justina então dá um conselho: acredite em mim. Eu sei o que estou dizendo. Este cara não vale um minuto de sua vida. Enquanto isso, na fazenda, Rosário e Paulino jantam e comentam sobre o caráter de Carmelo. A mulher diz que também acha que foi um erro a filha se casar com ele. Admirado com a resposta da mulher, Paulino chega a parar de jantar, para tentar entender o que ela está falando. E lá vai. Rosário explica que os dois veem as coisas de maneiras diferentes, dizendo que apoiou o casamento de Lucrécia na época, porque achou que era o melhor para a filha, pois evitou que ela se casasse com Juliano e completa:
Pelo menos a Lucrécia casada com aquele vigarista, eu a tenho mais perto de mim. Paulino estranha muito a resposta de Rosário. Na casa dos Souza, Tetê e Lucrécia conversam. A esposa de Carmelo diz que sente muito sobre a perda das terras para o banco e quer saber se ela conseguiu falar com o irmão sobre sua herança. Terezinha xinga o rapaz, dizendo que ele é um idiota infeliz e quer saber como ela foi se casar com uma pessoa como ele. Lucrécia responde: porque sou uma estúpida. Minha família tem uma dívida com ele e se eu me divorciar, antes de pagar até o último centavo, as coisas podem ficar muito feias. Tetê então tem uma ideia e sonda a cunhada sobre como ela reagiria se soubesse que Carmelo tem uma amante. A moça diz que não sentiria nada, e ela e o marido não têm um pacto de fidelidade, mas deixa claro que o único homem com quem ela poderia fazer isto está há muito tempo longe dela. Neste meio tempo, na casa de Rodolfo, Justina insiste para o marido se sentar à mesa para jantar com os filhos, mas ele diz que prefere ficar no quarto. A mulher então tem um ataque e grita que tá de saco cheio do draminha do marido e que ele está noiado com a história da traição, e grita que é melhor acabar com esta situação. Ela chama os filhos e diz que ela e o marido vão se separar e que vai procurar um advogado no dia seguinte.